nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a ver o relacionamento entre Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Certamente Jesus professava a mesma fé que os seus contemporâneos, mas ele foi trazendo grandes novidades que deixaram muitos judeus piedosos assim com os cabelos em pé, achando que ele estava exagerando ou mesmo que ele estava blasfemando, né? Então, em primeiro lugar, vemos que havia nos tempos de Jesus uma segregação de pessoas baseadas em impurezas rituais. Então, havia uma série de situações que poderiam tornar uma pessoa impura. Por exemplo, se alguém encostou num cadáver, está impuro o dia inteiro. Então, ele tem que ficar fora do culto, fora do acampamento. Ou se alguém teve contato com sangue, inclusive a mulher, durante os períodos da menstruação, ela ficava impura e tinha que ser afastada. Havia algumas doenças, como é o caso, por exemplo, da lepra, que eram vistas como uma espécie de castigo e sinal da maldição de Deus. Então ninguém podia chegar perto de um leproso, não podia tocar, porque senão ele também ficaria impuro e estaria afastado do culto, né? E outras formas de pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, né? Porque eles se colocavam do lado dos romanos, né? Porque o imposto era para o imperador, e além disso tinham famas de desonestos, botavam sempre um pouco do imposto cobrado no seu próprio bolso, né? Então, Jesus, ele não se isolava destas pessoas. Para mim é muito bonito quando o leproso se aproxima dele e diz: Filho de Davi, se queres, tens o poder de me curar. Jesus toca nele. Jesus não se preocupa com a impureza ritual, legal. Ele está mais preocupado com a acolhida do coração. E mais, Jesus convivia à mesa também com esses publicanos e pecadores, com a mesma familiaridade que ele visitava casas dos fariseus, por exemplo, piedosos. Então, Jesus era muito precavido em alertar que as pessoas não deveriam confiar na sua própria justiça, tema que depois vai ser desenvolvido amplamente por São Paulo, né? Então Jesus alertava que é preciso cuidar para não confiar na própria justiça, desprezando os outros. Lucas 18, 9. E Jesus vai dizer: não é a justos que eu vim chamar à conversão, mas a pecadores. Lucas 5, 32. Quando aqueles homens piedosos o questionavam por comer com os pecadores, ele vai dizer: quem precisa do médico é quem está doente. Quem está são não precisa do médico. Então, eu não vim chamar os justos, mas justamente os pecadores. E Jesus, inclusive, proclamou diante dos fariseus que o pecado era universal, de modo que aqueles que presumem não necessitar de salvação estão cegos por conta própria. Como dirá São Paulo, né? São Paulo, todos pecaram e estão por isso privados da glória de Deus. E aí nós chegamos ao parágrafo 589. Jesus escandalizou sobretudo porque identificou a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com ele. Por exemplo, Mateus 9, 13. Se nós vermos com atenção a parábola do filho pródigo, que na realidade, na minha opinião e na opinião de muitos estudiosos,
bem mais sérios do que eu. Não deveria se chamar parábola do filho pródigo, mas parábola do filho misericordioso. O que é uma pessoa pródiga? É uma pessoa generosa, né? Então, o sujeito que é pródigo em dar esmolas, então ele dá esmola com fartura, ele não regula. Então, nesse sentido, Deus é pródigo na sua misericórdia. O filho pródigo era chamado pródigo mais porque ele gastou o dinheiro dele nas suas aventuras. Na realidade, a parábola não foca no filho pródigo, ela foca no pai que era rico em misericórdia, né? Mas quando perguntaram por que é que Jesus, de novo, não se isolava dos pecadores, ele tocava os pecadores, convivia com eles, comia com eles, aí Jesus vai dizer, vocês querem saber por quê? Deixa eu contar para vocês. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem chegou para o pai e disse, pai, dá-me a herança que me cabe. E partiu para uma terra distante, onde ele gastou o seu dinheiro com prostitutas. Lá veio a fome e ele caiu em si, dizendo, há tantos empregados na casa de meu pai que tem comida em fartura e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e vou ter a casa de meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai o acolhe. Então, meus queridos, eu acolho os pecadores porque o pai é assim. O que eu faço, eu aprendi do meu pai. Então, Jesus escandalizava porque ele identificou a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Ele chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico do final dos tempos. E, em um determinado momento, ele vai dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa na casa de meu pai, e muitos dos primeiros serão deixados de fora. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Por isso que disseram com razão, cheios de espanto, só Deus pode perdoar pecados? Quem é esse cara agora que está dizendo que está perdoando pecados? Por exemplo, Marcos 2:7, versículo 7. Quem é ele que até perdoa pecados? Quando baixam o paralítico, né, do teto e até Jesus, Jesus cura o paralítico, mas antes ele diz, filho, teus pecados são perdoados. Quem é esse que até perdoa pecados? Então, para eles, para os piedosos de seu tempo, quando Jesus perdoava pecados, ou Jesus está falando a verdade e a sua pessoa se torna, então, torna presente e revela o nome de Deus, que era justamente aquilo que os seguidores de Jesus se predispunham a acreditar, sobretudo depois da Páscoa, né? Ou então, ao contrário, Jesus estava usurpando um privilégio que era exclusivo de Deus. E, nesse sentido, Jesus estava blasfemando. Então, percebem que, realmente, ao perdoar pecados, Jesus deixava os seus adversários numa saia justa, que se manifesta de uma maneira muito particular com a pecadora arrependida, quando ele vai dizer, aquele dentre vós que for sem pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que eles foram, então, deixando o recinto um por um, a começar dos mais velhos. É curiosa a observação de São João. A começar dos mais velhos. De modo que em Jesus se manifesta a infinita misericórdia de Deus. E ainda hoje, nós somos chamados, e o Papa Francisco nos convida a isso constantemente, a sermos também misericórdia e vultos, ou seja, outros tantos rostos da misericórdia do Pai. Que assim seja. Amém.